Bitcoin hoje num sábado com pouco volume, isso dá espaço para a gente entender melhor as coisas antes de ter uma porradona pro preço, seja para cima ou para baixo. E olha só que bacana, hoje a gente está tendo o Bitcoin brincando em volta dos 30 mil. Isso é muito importante, a gente precisa defender com unhas e dentes essa região dos 30 mil dólares. E você pode ver que o mercado está fazendo de tudo para manter essa região, fazendo uma acumulação ou distribuição gigante nesse ponto. A gente está no range lateral e para isso a gente vai entrar um pouquinho no tempo gráfico de 1 hora para entender melhor essa lateralidade e para onde a gente está mais provável, não? Qual a probabilidade de a gente subir ou cair nessa história, porque tem gente esperando qualquer tipo de movimento, tem gente esperando 10 mil, 20 mil dólares, enquanto outros já apostam em uma reviravolta na história, uma reversão completa rumo a 100k. Então olha só, a gente tem de princípio essa sombra aqui, esse fundo formado dos 26.700, 27 mil dólares. Esse fundo segue um pouco pendente nessa história, o que indica pra gente que a partir dessa lateralidade a gente tem uma chance mediana de vir abaixo, buscar novamente esse fundo, puxar mais embaixo que seja para depois reverter. E eu quero que vocês entendam que essa reversão ela está muito próxima de acontecer. Essa reversão não, né? Um pullback que seria um respiro do mercado para ele cair mais. A gente está vendo que no gráfico diário o mercado não está abrindo espaço para pullbacks. O que seria um pullback? Seria um período de uma alta no mercado. A gente está caindo dos 48 até agora, os 30 mil dólares, simplesmente em queda livre. A gente não fez uma onda que recuperasse ali 38% do valor, que seria em Fibonacci, para a gente cair mais. Ou seja, a gente está devendo, de certa forma, uma onda 2 nessa história para dar continuidade ao que? Uma onda 3 para dar continuidade à queda, né? A gente faz um respiro para cair mais, ou a gente faz uma onda que dá, sim, indícios que a reversão pode estar próxima. Ou seja, é do pullback que você vai ter uma imagem muito mais clara do que está acontecendo. Será que a gente vai cair mais ou se a gente vai reverter? A partir desse momento a gente segue em total lateralidade, não tem como a gente fugir disso, mas alguns detalhes precisam ser interpretados nessa história. Um deles é a dominância, que a gente está em níveis muito aceitáveis. A gente conversou que 45% de dominância do Bitcoin é muito bom esse valor e dá espaço para a gente ter o quê? Mais quedas fortes, né? Quedas que a gente vem presenciando em algumas fases do mercado. Quanto mais espaço a gente abre para ter essa alta, maior vai ser a altcoin season. Então, se o preço conseguir levar para a gente o Bitcoin chegar nos 48% de dominância, a gente pode cair a partir desse momento e iniciar uma altcoin season gigante, o que vai dar um aumento de preço muito absurdo para alguns projetos. Não são todos, tá? Você precisa ter ideia do que você está investindo, qual o projeto e qual é a função dele. E essa é a alma do negócio. E a gente lembrando, né, tudo é um risco, não tem como você estar blindado a nada, porque já vimos aí o exemplo da Luna e o que ela causou. Mas nessa história, olha só que bacana, tá? Esse gráfico tem uma extrema importância. As pessoas às vezes não entendem o quão importante esse gráfico mostra pra gente, as informações valiosas que temos. Primeiro de tudo, a gente tem essa linha apontilhada preta significa os holders de longo prazo. Então isso aqui significa que as pessoas que compram hoje esperando vender daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos fazem parte dessa linha preta. Enquanto a linha vermelha mostra as pessoas que fazem operações mais de curto prazo. O swing trade, eu compro hoje para vender daqui a uma semana, 2 semanas. Então é nesse curto prazo que eles trabalham. E essa linha verde nós temos simplesmente o supply, a quantidade de Bitcoin em posse das corretoras. Então olha só que interessante que a gente tem aqui. São 3 perspectivas de mercado para você entender. Uma, os longo prazistas, se a gente pode falar isso. Um é os curto prazistas e o outro é a porção das corretoras. Por que o longo prazista aqui está tão em cima dos outros? Significa que a quantidade de Bitcoin em nome das pessoas que brincam mais no curto prazo está muito baixo. Significa que a maioria do supply do mercado está em posse de quem pensa no longo prazo, quem está acumulando Bitcoin e investindo realmente, como o próprio nome diz, está investindo na tecnologia, não para fazer trade nem nada. O cara está colocando a grana para investir, está deixando a grana parada. Então, quem está tomando a frente é esse povo. E é esse povo que causa o quê?
escassez no mercado. É isso, essa galera que compra e guarda, que não permite que vários bitcoins estejam circulando no mercado, gerando liquidez absurda. Não, isso favorece o que? Lei da oferta e demanda. Se você tem pouca quantidade de bitcoin no mercado para muita gente querendo comprar, o preço aumenta. E quem ajuda nessa escassez é essa galera que compra e que tá muito, mas muito à frente dessa galerinha de curto prazo que só compra para vender. E você pode ver que quem tá aí na pior posição é a corretora. Então, a gente vem conversando, né? A quantidade de Bitcoin nas corretoras só diminui, a quantidade na mão dos grandes só aumenta. Enquanto isso, a gente tem essa galerinha que é mais trader, que fica brincando, toda hora você vê um sobe, desce. Enquanto os longo prazistas, e nem esse nome tá certo, mas você tá entendendo, eles sempre estão na frente. Isso é muito importante, porque isso aqui pode não ser imediato o efeito disso. Só que daqui a um ano, 6 meses, 3, 4 meses, quando realmente a gente tiver uma demanda forte no mercado, isso aqui pode ser uma causa do que a gente pode estar vendo no futuro. Aumento genuíno no preço e muito forte. Não duvide que isso vai acontecer. Essa época de baixa é uma época que todo mundo perde o interesse, todo mundo perde as esperanças, mas é um período que precede um dos maiores movimentos do mercado. É só você pegar o seu gráfico, voltar um pouquinho, você vai ver que não vai estar muito longe da gente presenciar isso aqui, tá? Numa alta gigante dessa no mercado. É claro que quanto mais tempo passa, menor vai ser essa onda, mas não duvide que uma hora o mercado vai te surpreender. E por isso que isso vai levar a gente para esse gráfico, mas para isso eu quero o seu like, por favor. Você que entende e saca que o nosso conteúdo é muito importante, eu preciso do seu like, que é uma forma de você me dar o seu feedback. Cara, obrigado. Então olha só, a gente tem aqui simplesmente um gráfico feito pelo Plan C aqui, que é uma réplica do plano B lá, que os caras que mostram vários dados, Stock to Flow. E aqui é uma paródia, só que eles fazem muitos dados interessantíssimos pra gente. Esse aqui engloba a parte de risco. Nós temos 3 fases, tá? Primeira fase é um risco altíssimo de você comprar. Você não vai querer comprar Bitcoin na hora errada, porque você vai comprar topo e logo depois o mercado desaba. Então você comprou na pior hora possível com risco alto. Comprar no risco moderado, que é o mediano, vai levar você a um ponto interessante, né? Você vai estar na meiuca, você tem potencial para valorizar e ganhar dinheiro, mas também você tem espaço para perder, já que você vai estar no meio do caminho. Agora você tem a melhor situação possível, que é o risco baixíssimo, e é onde as oportunidades moram, e é onde a galera quer comprar e aproveitar o máximo possível desse momento. E olha onde a gente está agora, a gente está nessa linha verde aqui, de acordo com esse gráfico, que mostra que o risco que a gente tem de comprar Bitcoin agora é super baixo. Comparado com outros, a gente está simplesmente nas melhores horas possíveis para você pensar em acumular. E lembrando, tá? Isso aqui é para quem mexe com longo prazo, só compra, é holder. Agora é a hora de você entrar com DCA pesado. DCA é esse Dollar Cost Average aqui, que significa você fazer compras parciais. Se você tem dúvidas, coloca no Google ali esse nome Dollar Cost Average, que você vai entender perfeitamente como é que funciona esse esquema. E olha, o risco atual é 1.6 de 10 de acordo com eles. Ou seja, isso mostra pra gente que nós estamos possivelmente nas melhores horas para você comprar Bitcoin. É claro que a minha narrativa é um pouquinho diferente, com certeza. Agora eu confirmo essa teoria deles, que agora é sem dúvida um dos melhores momentos para você acumular, pensar em comprar parcial no mercado. Mas o que mais me deixa com pensamento otimista nesse cenário, não para o longo prazo, mas para o curto prazo, é o fato do S&P 500 vir de uma queda muito forte sem nenhum pullback. Esse pullback alguma hora ele vai chegar para a gente, e esse pullback vai significar altas, e altas que significam um respiro e podem ser altas bem fortes. Por conta disso, a gente pode ver o Bitcoin seguindo essa linha e tendo alta junto. Então, nesse cenário, a gente pode aproveitar, e é aqui que eu tô de olho. Eu tô de olho para fazer a melhor compra possível, comprar fundo e aproveitar um pullback para fazer um dinheiro bacana aqui, que é onde moram as oportunidades, beleza? Que aqui a gente tem para o longo prazo nas melhores oportunidades, mas nesse meio do caminho você tem altas e baixas, você tem uma possibilidade de fazer day trade ou swing trade, mas o swing trade ele dá muito mais segurança e cara, confiança para você do que o day trade. Então, o swing trade com estratégia você consegue aproveitar bem todas as ondas do mercado. E é aqui que eu tô de olho. Eu tô falando com vocês faz um bom tempo sobre
o pullback é aqui que mora a oportunidade, porque a partir do momento que a gente está numa acumulação braba ou distribuição, a gente pode esperar uma onda de alta ou uma baixa aqui para ter uma onda de alta. Essa onda de alta é inevitável, tá? E aí aqui que eu tô de olho para fazer um swing trade muito interessante. Apesar disso, eu já com certeza já comecei a fazer belas compras e me posicionar por conta de tudo que tá mostrando no mercado. O caos tá aí, o medo tá aí, o desespero, a descrença, e é aqui que a gente tem que trabalhar em cima. Eu sei que você vai pensar, eu não vou comprar agora porque pode cair mais. Só que essa história já se repetiu tantas vezes, se você não presenciou tudo isso acontecendo lá atrás, pelo menos pensa um pouco agora nesse momento e se coloque lá atrás, né? Quedas fortíssimas, que você fala, não, agora o mercado realmente, cara, não tem jeito. E logo depois, olha o que acontece, uma das maiores altas que a gente vê, depois uma quedinha e depois outra onda de alta. Então, olha isso aqui que bacana, como é que o mercado ele tem quedas, sim, olha só, quedas incansáveis, mas depois ele dá uma retomada. Isso se chama ciclo do mercado. Quando você entende, você consegue com certeza trabalhar em cima disso e se posicionar da melhor forma possível. Lembrando que tudo isso que a gente está vendo, tá, é um fato que tende a te favorecer no médio a longo prazo. Isso é sem sombra de dúvidas. Você quer comprar para o longo prazo, quer entrar no mercado agora, sem dúvidas, é o melhor momento possível para iniciantes pensar em comprar, criar uma estratégia em cima disso. Você que já é swing trader, a gente não tem tempo ruim não, em qualquer hora a gente está ganhando dinheiro. Né? Se você quiser ser um swing trader, primeiro link da descrição, o treinamento modesto vai te preparar 100% para esse mercado, para você abusar de todas as ondas do mercado e principalmente não ficar preso em topo e garantir o lucro máximo em todos os ciclos, sem exceção. Tá? Então olha só, a gente tem várias coisas acontecendo, mas vai depender com certeza do início da semana, como é que o S&P 500 vai se comportar, como é que o Bitcoin vai se comportar em cima do S&P 500, mas no geral nós estamos em uma batalha de linhas de tendência aqui que vocês não têm ideia. A gente tem uma linha de tendência de alta que foi rompida para baixo, fizemos uma confirmação e agora estaríamos em um cenário totalmente caótico. Por outra ótica, nós estamos em um movimento num padrão contrário. A gente rompeu uma linha de tendência de baixa para cima, voltamos, confirmamos e ainda estamos seguindo o padrão para voltar a subir. Então a gente tem duas linhas de tendência rompidas e confirmadas que mostram pra gente que a nossa única saída aqui é justamente a lateralidade. Ou seja, cara, a gente está realmente no pior momento possível, que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é fato, tá? O mercado está completamente maluco. A gente está vendo o long short ratio, nossa melhor métrica, batendo 1.2, o cenário perfeito aqui. Enquanto a gente tem questão de um dia, um cara sai de 1.2, 1.10 aqui para 2,30. O long short ratio em questão de horas ele já muda, dobra de valor. E isso com a queda do preço, o preço cai, o long short ratio aumenta. A gente está vivendo agora momentos malucos. O preço cai, o long short ratio aumenta pra caramba. E o preço, ele o quê? Ele sobe, o long short ratio cai. Então tá tudo invertido e não dá para confiar 100% no long short ratio, por isso que agora a gente não vai dar muita bola para isso. Vamos olhar dados mais sólidos, tá? A gente precisa com certeza olhar para o long short ratio nessa situação e querer o seguinte: nós queremos ver uma simetria nos movimentos. O preço ele está subindo, nós queremos ver o long short ratio melhorando a situação e não de forma totalmente maluca, né? Você vê que de uma hora para outra ele mostra uma coisa, mas depois começa a mostrar diferente. Então você acha, né, que a gente, pelo fato de estarmos em 1.12 de long short ratio, a relação entre pessoas alavancadas, tanto para cima quanto para baixo, a gente tem uma neutralidade na rede. Pessoas que apostam para cima são as mesmas praticamente que apostam para baixo. Então, você vê em questão de horas depois, o preço, o long short ratio já muda drasticamente. Isso enquanto o preço faz uma queda. A gente não quer isso, tá? A gente quer ver o cenário mais tranquilo e para você ver, aqui você olha e fala assim, não, tá em 1.12, tá no cenário perfeito para subir mais. E o que acontece depois? Fica totalmente horrível, o pior cenário possível para a gente subir mais. Ou seja, cara, fica esperto, não dá muita bola para o long short ratio, a gente vai ficar olhando ele agora para fins de neutralidade. A gente quer ver essa métrica ficando cada vez mais estável, enquanto a gente sempre vai acompanhar o resto, o price action e os movimentos do mercado, o comportamento da galera nesse momento, e por enquanto seguimos com total
lateralidade na espera de segunda-feira. Lembrando, tá? A gente tem um final de semana. O final de semana ele caracteriza pra gente a abertura de gaps na CME. E a gente tem um gap ali nos 35 mil dólares que tende a ser preenchido no futuro. E eu não tenho dúvidas que isso vai ser preenchido em alguma hora. Enquanto isso, a gente pode especular sim, aproveitar essa oportunidade para criar estratégias. Lembrando, você entrar com 100% do seu dinheiro agora é um movimento arriscado. Com certeza, um risco absurdo, porque tem sim uma possibilidade de a gente romper essa lateralidade para baixo, buscar esse novo fundo que a gente buscou nos 25 mil e reverter a situação voltando para cima, ou o cenário contrário, tá? A gente rompe essa lateralidade para cima, busca ou preenche o pullback, busca algumas resistências baseadas em Fibonacci e depois a gente cai buscando novamente esse fundo. Qualquer das situações são válidas, mas a lição que fica é: não coloque seu dinheiro 100% nesse momento, não meta o louco, crie estratégias e sobreviva, que a gente vai se ver muito aí quando a gente estiver subindo, iniciado um novo ciclo, que muita gente duvida que vai acontecer, mas, cara, é inevitável, tá? Então, bom final de semana pra você, tudo de bom. Amanhã a gente vai se ver com certeza, fica ligado aí, se inscreve, dá o seu like se você não deixou, por favor, vale muito pra mim, mas também vale pra você, porque é mais conteúdo relevante que você vai espalhar pra pessoal, e a gente vai criando uma comunidade extremamente inteligente e, na verdade, investidores de verdade. Tamo junto, forte abraço e bom final de semana.